Fala galera, eu sou o Thiago do canal Bússola Dev e sejam bem-vindos aí ao curso de HTML. Então vamos lá, primeiramente o que é um HTML, tá? Um HTML ele é uma linguagem de marcação de hipertexto, é o código que você usa para estruturar uma página web e seu conteúdo. Então assim pessoal, quando vocês entram aí numa página, né, por exemplo, Americanas, Magazine Luiza, para fazer uma compra, aquela página que vocês estão visualizando, aquela interface, ela foi construída com HTML. Tá? Então a estrutura ali por trás é feita em HTML. E por que aprender HTML, né? Porque a maioria das páginas da internet são escritas em HTML. É claro que existem aí, né, outras linguagens, outros formatos, mas a maioria esmagadora são construídas com HTML. E uma vez que vocês têm esse conhecimento, né, a chance aí de vocês conseguirem aí uma oportunidade profissional é muito grande, tá? O que devo saber antes de aprender HTML? Não é necessário nenhum requisito, né, para aprender HTML, basta apenas saber utilizar o computador e navegar nas páginas web, tá? Então, ou seja, ser um usuário comum, tranquilo? Então vamos ver agora a estrutura básica do documento HTML, né? Então, como exemplo aqui, galera, tá? Eu trouxe aqui só um pequeno exemplo aí de estrutura básica, tá? Que aqui eu tenho o meu código e aqui eu tenho a saída desse código, beleza? Nas aulas práticas, isso aqui vai ficar muito mais claro, tá? Mas apenas como introdução, eu vou mostrar aqui o que cada uma dessas tags aqui faz, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu tenho aqui o meu doctype e o meu doctype ele vai especificar aí que meu documento é um HTML. Depois eu tenho a minha própria tag, tá, de HTML, e essa tag aqui ela praticamente vai dizer ao navegador que a nossa página é uma HTML. Em seguida eu tenho uma tag chamada head, né, e essa tag ela vai carregar o que? Ela vai carregar todos os nossos metadados, tá? E metadado, pessoal, é uma coisa assim muito ampla, mas basicamente ele pode definir qualquer informação. Tá? Então, por exemplo, ele pode definir informações aí do autor da página, descrição. E isso aqui é muito importante porque é através desses metadados que o Google, né, consegue achar nossa página. Então, por exemplo, quando vocês entram lá no Google e colocam um site lá, por Magazine Luiza, e vocês dão uma pesquisa lá, através dos metadados o Google consegue achar, né, a página da Magazine Luiza, consegue ter muitas métricas, tá? Então aqui essa parte que é muito importante, a gente vai ver isso mais para frente. Então aqui eu tenho o nosso metadado, eu tenho por exemplo aqui a nossa tag title, né? Essa tag de title basicamente é o título que vai na nossa aba, tranquilo? Lá na aba do navegador tem geralmente aquele título bem pequenininho, então seria através dessa tag aqui. E após isso, pessoal, eu tenho aqui a minha tag body, ou seja, todo o nosso HTML, todo o nosso código sempre vai dentro dessa tag aqui, tá? Que seria aí o corpo do nosso documento. E aí, como exemplo, eu coloquei apenas uma tag de título, né? Que é uma tag H1. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui a minha tag H1, né? E dentro dela eu coloco um texto qualquer, então ele apareceu aqui, ó, olá, futuros devs, né? E aí, galera, um detalhe interessante que a gente vai explorar mais para frente é que é o seguinte: toda vez que eu inicio uma tag, né? Então, por exemplo, aqui eu iniciei minha tag HTML pelo sinal de menor, coloquei HTML e fechei. Toda vez que eu inicio, eu tenho que fechar, tá? Então, por exemplo, eu iniciei o HTML aqui e aqui embaixo eu tive que fechar. Nota que eu só repeti a mesma tag. A única diferença é que eu tenho a minha barrinha aqui, tá? Que ela indica o fechamento. Mesma coisa aqui no head, ó. O head eu iniciei aqui e aí eu terminei, praticamente seria duplicado, né, a tag, só que aqui eu falo para ele que ele termina aqui, tá, com a barrinha. O body é a mesma coisa, ó, ele iniciou aqui e terminou aqui, tranquilo? O H1 também segue a mesma lógica, ó, comecei aqui e terminei aqui, então isso é muito importante, tá? Eu tenho que iniciar minha tag, inserir o conteúdo e fechar ela, beleza? E aí, pessoal, vamos ver o que tem mais, né, além do HTML. Então, galera, basicamente uma página HTML, tá? Ela possui aí 3 camadas: HTML, CSS e JavaScript, tá? O nosso curso aqui em específico vai ser apenas de HTML, tranquilo? E aí depois a gente vai fazer aí um curso de CSS e JavaScript. Então é bom separar porque são coisas diferentes. Então, basicamente, pessoal, o HTML, né, ele vai ser responsável pela camada de estrutura. O CSS é o responsável pela camada visual, né, de estilos,
e o JavaScript é o responsável pela camada de ações. E aí, só para vocês terem uma ideia, né, do que seria isso na prática, imagina assim, que eu tenho aqui o meu carro, né, que ele está lá sendo desenvolvido na fábrica. Então esse carro ele teve um protótipo, né, teve lá a criação da carroceria, enfim. Então seria essa primeira imagem aqui, tá? É o esqueleto, é a arquitetura do meu carro. E aí, galera, uma vez que eu tenho a minha estrutura pronta, eu tenho que deixar esse carro bonito, eu tenho que pintar, eu tenho que estilizar ele, né? Então seria aí o trabalho do nosso CSS. Só que também não adianta eu ter um carro, né, bem estruturado e bonito, sendo que esse carro vai ficar parado, ele não vai ter nenhuma ação. Então, por exemplo, aqui seria aí como se o nosso carro estivesse andando. Então, seja, seria a ação dele, né? Ele está andando, ele pode buzinar, ele pode ligar aqui o farol. Então, essas ações seria como se fosse o nosso JavaScript, né? Então, assim, quando vocês entram numa página, e assim que vocês entram na página, já aparece um modalzinho, né, que é aquela janelinha, falando, olha, cadastre-se aqui, digite o seu e-mail. Então, na verdade, aquilo seria um evento do JavaScript, tá? Então, assim, ou seja, a nossa página HTML, para ela ser uma página completa, ela precisa dessas 3 camadas, tá? HTML, CSS e JavaScript. E para a gente ser um desenvolvedor completo, a gente precisa aprender a mexer com cada uma dessas camadas isoladamente, tá? Então, no nosso curso aqui em específico, a gente vai focar bastante no HTML, e uma vez que a gente tiver o domínio, né, dessa linguagem aí de marcação, a gente vai partir aí pro CSS e pro JavaScript. Beleza, galera? Então, sem enrolação, vamos lá agora no próximo vídeo, a gente vai aprender aí como instalar as ferramentas, né, e começar a colocar a mão na massa aí. Vamos lá, um grande abraço.